E encontrei Zé Belida na estrada, chorando pelo amor de sua amada. aí encontrei pela alta madrugada O Zé chorando pelo amor de sua amada. e o Zé chorava. Olá pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Assim como eu prometi, quero falar sobre o grande Tata Caveira, esse Exu que é um dos meus grandes companheiros. Eu devo muito, muito mesmo ao Tata Caveira pelos conselhos. Eu devo muito a esse Exu pelo equilíbrio. É um Exu indispensável para nós que somos mestres de Quimbanda. Então, sem esse Exu, eu acredito que é mais complicado o nosso cotidiano sem os conselhos desse grande Exu. E o Tata Caveira, nós vemos ele como um grande ancião, que apesar de não levar o nome rei, ele sustenta então a sua majestade como um poderoso Exu que tem um poder atrativo muito grande, tem uma sabedoria imensa, um equilíbrio muito forte. Por isso que a marca desse Exu, né, Tata Caveira. Então Tata é um ancião, Tata é o pai, Tata é o conselheiro, Tata é a prudência, ele é a sabedoria, ele é a iluminação. Então ele é todo esse equilíbrio. Quando eu falo que devo muito a esse Exu, porque nos momentos de decisões, nos momentos complicados, eu pude contar com a força desse grande mestre, que para nós ele é um rei. E por que então que esse Exu ele não recebe então esse título de rei? Porque ele não só seria um rei nesse caso, mas ele seria então um condutor, ou o grande conselheiro, né? Porque nem todos os reis possuem uma sabedoria. Nós vemos aí no decorrer das histórias, quem estuda sobre o comportamento de reis, nós vamos ver muitos reis que não se comportam bem, que não são sábios, né? Então esse Exu Tata Caveira, ele reina pela sabedoria. Ele não tem essa coroa na cabeça, mas ele senta no trono. Então como que é isso? Porque é um Exu pautado no equilíbrio, na sabedoria. Então ele prefere ser o grande ancião, o grande rei, sem ser chamado de rei, e que nós poderíamos ir até mais longe. Ele seria conselheiro de reis. Torna esse Exu então indispensável como conselheiro, como direcionador que nós temos na Quimbanda, para os mestres, para os discípulos, porque ele é então esse educador, esse condutor. Ele vem trazendo então uma certa harmonia de como se vê as coisas, de como tratar as coisas no seu cotidiano. E falando de cotidiano, esse Exu está ligado com as entidades que são as senhoras do tempo, né? O controle do cotidiano, o controle do tempo. Então vemos esse Exu na grande roda do tempo, sentado em seu trono majestoso, com o seu poder imenso, atrativo, de sedução, porque ele atrai, ele prende e ele domina.
Então Tata Caveira é um mestre indispensável para a estrutura da quimbanda, né? Nós podemos nos recorrer a ele naqueles momentos que nós sentimos perdido, naqueles momentos que nós não sabemos o que fazer, nós chamamos esse poderoso Exu. E quando eu falo na questão que ele lida com o cotidiano, ele é um dos que carrega a ampulheta do tempo, ou ele está ligado com o ciclo das coisas, início, meio e o fim. Então ele está conectado às situações do cotidiano. E eu vou muito mais além. Quando é escolhido o Exu para a sua vida, o seu ancestral, o Tata Caveira, ele está ligado com a escolha dos seus Exus. Porque no dia do seu nascimento, ele que controla o tempo, ele está ali para marcar o seu nascimento. E fazendo isso, ele é responsável pelo grande conselho da quimbanda para trazer a você as energias dos seus ancestrais, tanto de Exu quanto de Pombogira, para poder estar no seu caminho. Esse grande ancião que senta-se ao lado do Exu Lucifer, um grande conselheiro da quimbanda, ele está conectado então com o seu Exu e com a sua Pombogira, porque ele é um Exu que aconselha, ele é um Exu que atrai, né, os espíritos. Então ele tem toda aí uma história, tem todo um envolvimento nessa questão de trazer para nós os nossos Exus e as nossas Pombogiras. E esse Exu também, o que muita gente não sabe, porque muitas vezes quando eu falo de Exus igual Tata Caveira, João Caveira, Exu Caveira, e nós falamos muito de cura, e nós esquecemos de demonstrar às vezes que certos Exus, igual por exemplo Tata Caveira mesmo, nós estamos falando, como ele faz parte do cotidiano, como ele faz parte do tempo de nossas vidas, é um grande conselheiro, ele também atua nos seus conselhos práticos do dia a dia. Ele pode trazer para você então sabedoria para guiar os seus negócios, pode trazer prudência em fechar o negócio, em pensar sobre o negócio que você queira fazer. Quando você para pensar no projeto, você vai fazer um projeto, você pode evocar as forças desse Exu, porque ele trabalha então com projetos e ele lhe aconselha, né? Então ele pode trazer oportunidades, ele pode abrir os seus caminhos através da sabedoria que ele te dá, através da prudência que ele acaba lhe dando no seu dia a dia. Então ele está conectado com a questão de caminhos, com oportunidade, com projeto, com sonhos, e está conectado com as realizações dos projetos que você faz. Então vejamos que não é só cura. Esse Exu, ele vai muito mais além do que isso. Outro atributo que eu acho interessante desse Exu, que faz com que ele seja perigoso também, é que quando você teima com seu Exu, quando você não respeita o seu Exu, quando o Exu fala assim, segue por esse caminho, e você segue por outro caminho, Tata Caveira é responsável por trazer até você os castigos da desobediência do seu Exu. Então, quando você não ouve os conselhos dos seus Exus, quando você não ouve o conselho dos seus mestres, então esse Exu é responsável por te pegar no meio da caminhada e atrapalhar os seus caminhos. Porque ele é aquele que faz você retornar ao equilíbrio, retornar à atitude boas que você estava tendo, que estava fazendo você crescer. Então, quando você começa a ter outras ideias fora daqueles conselhos que estavam te dando evolução, esse Exu é responsável por se pôr no seu caminho e atrapalhar e trazer confusão para você.
Então vejamos bem que ele é totalmente contra os adeptos da Quimbanda que não querem compromisso com a sua evolução, que não querem o crescimento, que não querem a iluminação na sua vida. Então esse Exu, ele vai drenar a sua energia no meio do caminho, vai te enfraquecer no seu caminho, e as coisas vão começarem a desandar, você vai começar a enfrentar barreiras em seus caminhos, porque é um dos atributos desse Exu. Outra coisa que devemos lembrar que esse Exu faz muito, ele ajuda você a vencer a sua timidez, né? Então veja bem que tem muitas coisas sobre esse Exu que não é falada. Ele é o Exu propício para que você vença a sua timidez, né? A timidez de falar, a sua timidez em relacionamentos, a timidez em mostrar o seu rosto em público, né? A vencer essas barreiras, de ver multidão. Então ele é capaz de fazer isso. E é um Exu também que pode livrar você de ansiedade, de medos infundados. Ele trabalha muito com essa questão. E no campo, digamos assim, das relações, ele faz com que as relações ficam melhores. Como esse grande atributo que ele tem de conselheiro, de equilibrador, de trazer também harmonia, de atrair para si aquilo que também é bom, ele pode atrair para o seu relacionamento as coisas que são boas. Então, é o Exu adequado para trabalhar com relacionamentos, para trazer então equilíbrio, harmonia no seu relacionamento, em todos os sentidos, seja entre casal, seja amizade, seja no terreiro. Então ele é o grande apaziguador dos terreiros, ele traz equilíbrio, ele traz harmonia para o terreiro. Então vejamos que esse Exu, apesar de não sustentar uma coroa, ele é um nobre e ele é um grande rei. E quando eu falo sobre os seus pontos de forças, que são tão abrangentes, que dificilmente terá um local aonde esse Exu não tenha a sua ação atrativa. Se eu for para a porta do cemitério, do lado direito do cemitério, eu vou encontrar então com um dos pontos de força do Tatacaveira. Se eu passar nas portas das igrejas, aquelas igrejas que têm ainda aquelas cruzes na praça, ali também é um ponto de força para o Tatacaveira. Do lado esquerdo das igrejas, né, inclusive das igrejas católicas que ostentam mais a cruz, ele tem um ponto de força na porta ali, do seu lado esquerdo das igrejas. Aquelas cruzes que ficam então nas praças, nas portas das igrejas, algumas cruzes ficam em cima das igrejas, ali também é o ponto de força desse Exu. Como ele tem uma força muito atrativa para as almas, né? Igreja está muito conectado com as almas, né? Então, e ele tem um domínio grande nas calungas, em todas as calungas, ele também recebe as suas oferendas. E todo local, naquelas estradas que tem aquelas cruzes, né, que alguém que morreu, as pessoas cravam aquela cruz ali, ele também responde ali naquelas cruzes. Em beira das pedras também, né, tem assim aquelas, como eu poderia dizer, naquelas encostas, né, das pedreiras, ele está ali também para receber as oferendas. Então nós vemos que é um Exu com abrangência muito grande, sem contar que ele recebe também as suas oferendas em todos os cruzeiros, né? Falando aqui melhor para as pessoas entenderem bem, então em todos os cruzeiros, sejam das praças, sejam do cemitério, sejam nas matas, sejam nas estradas, perto das pedras, ali estará então um ponto de força do Exu Tatacaveira. Eu passei por um período complicado na minha vida e eu contei muito com a força desse Exu. Também algo muito interessante
como ele lida muito com essa questão de relacionamentos, quando você começa a trabalhar com esse Exu, a gente acaba se apegando a ele de uma forma muito, muito especial. A gente acaba pegando que é uma amizade com esse Exu, porque ele tem essa tendência para amizade. E outra coisa surpreendente desse Exu, que é a forma que ele trabalha aqui no terreiro também, que ele conhece as dores mais profundas do ser humano. E ele consegue drenar, né, no seu abraço aquilo que é de ruim na sua alma, angústia, aquelas feridas que não cicatrizaram, aquelas dores que são mais profundas. Esse Exu então abraça você e ele drena as energias ruins. Então é um Exu responsável por fazer então uma limpeza na sua alma, para tirar as angústias da sua alma, tirar os pesos necessários da sua alma. Então esse Exu ele tem esse grande poder. O abraço dele é um descarrego de energias ruins, de angústias, de decepções, de lembranças ruins que você carrega, né? Aquelas coisas mais profundas, mais doloridas que existem na sua alma. Esse Exu pode sanar, curar a sua alma. Outra coisa interessante é que esse Exu ele anda muito com o Exu Caveira e com o João Caveira. E os três juntos formam-se então uma equipe muito interessante. Tanto é que quando você faz um trabalho, você envia esses três Exus no caminho de uma pessoa, entendeu? Eles são responsáveis por criar então emboscada nos caminhos. Então sabe aquelas pessoas que às vezes é assaltada, e aquelas pessoas que são assassinadas também, ou a gente chama aquelas casinhas, né? Então esses três Exus eles são responsáveis por essas casinhas. Então quando você envia para o seu inimigo a junção desses três Exus, significa que uma emboscada vai acontecer, porque ele vai atrair espíritos de pessoas ruins, de ladrões, de salteadores, de pessoas que andam carregadas com energias terríveis, e vai fazer com que essa pessoa seja assaltada, essa pessoa seja maltratada, e possa ser que essa pessoa chega ao óbito também. Então nós vemos que esse Exu ele tem aí então toda essa forma de trabalhar, e porque também temos que saber trabalhar com ele, que ao mesmo tempo que ele traz harmonia, que ele traz equilíbrio, quando nós o enviamos, né, contra os nossos inimigos, então ele pode fazer com que as pessoas inclusive cometam suicídios, tá? Ele pode trazer uma angústia tão profunda, e os trabalhos com esse Exu são tão profundos, tão fortes, que dificilmente você vai conseguir desfazer. É muito complicado desfazer. Tem que ser uma pessoa que entende muito, mas muito mesmo, de feitiços, que entende muito dessa magia, para desfazer um trabalho feito pelo Exu Tatacaveira. Porque na sua sabedoria, ele tem então o poder de saber muitas magias. E quando ele faz um feitiço, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear. E muitas pessoas não vão conseguir entender e captar de como você pode desfazer esse trabalho. Porque ele vai fazer na sua sabedoria, que é uma sabedoria antiga, que é uma sabedoria que tem uma ancestralidade muito pesada, entendeu? Aí quando você faz a junção de Tata Caveira, de João Caveira, de Exu Caveira, e envia contra o seu inimigo, é porque você odeia por demais essa pessoa. Porque dificilmente alguém vai conseguir, entendeu, reverter esse processo. E tratando disso, eu quero até puxar aqui um gancho. As pessoas muitas vezes procuram a Quimbanda só com essa mentalidade de fazer, eu quero fazer o mal, eu sei que a Quimbanda está conectada com o mal, que não sei o que. As pessoas se enganam muito, porque a Quimbanda, pessoal,
é o seguinte: você vem para fazer, entre aspas, o bem, você vai fazer o bem. Você quer fazer o mal, entre aspas, você vai fazer o mal também. Aqui nós trabalhamos com tudo. Mas ao procurar quimbanda, você não vai procurar porque você quer acabar com o seu inimigo. Não. O primeiro passo para procurar uma quimbanda é porque você quer evolução, você quer crescimento, você quer iluminação, você quer harmonia, você quer encontrar o caminho que vai te conduzir então à sua autossatisfação, porque é um Exu de uma iluminação muito profunda, inclusive ele trabalha no grande conselho ancestral de Exu Lucifer. Então, quando o Exu Lucifer vai tomar as decisões no reino da quimbanda, o Tata Caveira senta no seu trono e ele fica ali como um grande conselheiro. Então, nos primeiros motivos para você procurar uma quimbanda, o primeiro motivo para encontrar o seu caminho, não para destruir os seus inimigos. É a primeira coisa. Então não se entra na quimbanda porque você quer matar alguém. Não se entra na quimbanda porque você quer matar o vizinho, quer matar o seu patrão. Você entra na quimbanda porque você quer então encontrar o seu caminho, quer harmonizar o seu caminho, você quer se livrar de angústias, né, de tristezas. A quimbanda, pessoal, é um renascimento. Então, se você procura a quimbanda para poder destruir inimigos, você está totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Entendeu? Porque não é esse o objetivo. O caminho da quimbanda luciferiana, o primeiro passo é o caminho da sua autoiluminação. É um caminho de reencontro. É um caminho de cura. Porque a quimbanda, em primeira instância, ela cuida de iluminação e ela cuida de curar você das suas dores, de refazer você, para que você se sinta melhor, para que você caminhe melhor. Essa é, de primeira mão, a primeira posição que a quimbanda tem em si. Não é a destruição dos seus inimigos. Porque às vezes, quando eu falo aqui, olha, essa junção de Exu Caveira, de Tata Caveira, pode levar a pessoa então ao desespero, até emboscada, né? Ele por si só, o Tata Caveira, ele pode trazer medos profundos nas pessoas, pode trazer pavor, pode trazer ansiedade, ele pode destruir alguém emocionalmente, a ponto da pessoa cometer suicídio. Mas veja que esse Exu também, ele traz harmonia, ele traz cura de mágoas, cura de timidez, abre os caminhos, te dá sabedoria no cotidiano. É um Exu que está presente, mesmo que você não o chame, mas ele está presente porque ele trabalha com o tempo, é um dos senhores do tempo, ou do seu ciclo cotidiano. Então, ao nascer, ele está contigo, no decorrer da vida, ele está contigo, no momento da morte, ele está contigo. Ele te acompanha, mesmo que você tenha outros Exus, ele está ali, porque ele é o grande conselheiro da quimbanda. Compreende? Quando eu falo aqui de cruz, as pessoas falam assim, mas vocês não gostam do catolicismo, não gostam do cristianismo, mas vocês falam muito em cruz e tal. Eu sou da seguinte forma, como que eu penso sobre a cruz? Gente, a cruz, ela não pertence ao cristianismo. Antes de Cristo ser crucificado, a cruz já era usada, tá? E as pessoas se enganam quando elas falam que a cruz é símbolo do cristianismo, tá? Um símbolo que seria mais bonito para o cristianismo seria o pão, seria a uva, seria o peixe, tá? Que seria usado muito, né, para o cristianismo, que ficaria mais bonito. Agora a cruz, galera, a cruz é maldição. O próprio apóstolo Paulo diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a cruz para nós, ela tem outro significado. E qual é o significado? Ela então é como se ela fosse um portal entre o mundo material e o mundo astral. E é para isso que ela serve. Algumas quimbandas, né, como a nossa, nós temos algumas cruzes nos assentamentos, nós temos cruzes na entrada,
Porque a cruz, gente, é o próprio julgamento. Então, o Exu que fica no cruzeiro, ele direciona os espíritos, ele julga, ele direciona. Por isso que é importante eu entender sobre a cruz. A cruz não se remete apenas ao cristianismo. Quando nós usamos uma cruz de cabeça para baixo, nós queremos dizer que nós somos contra as leis e as regras do cristianismo. Tá? Mas quando eu uso ela em pé, é porque ela já tem outro sentido para mim. Né? Porque os Exus do cruzeiro, eles vão usar a cruz nesse sentido de um portal entre o mundo material e o mundo astral. Então toda alma que chega, todo espírito que chega diante do cruzeiro, ela é julgada, ela é direcionada. Então o Tata Caveira, ele, como um dos Exus também que lida com essas energias, né, com seu poder atrativo, ele usa então uma cruz. Então ele usa a cruz para esse objetivo, para julgamento, para direcionamento desses espíritos, né? Não tem nada a ver com a colocação que é cruz, então está ligado ao cristianismo. Nada a ver uma coisa com a outra, nós temos que entender isso. Bom, outra coisa que eu quero esclarecer aqui, os nossos mestres, nossos iniciadores, né, eles nos ensinaram da seguinte forma, que o título de Tatá só era dado, entendeu, para a hierarquia do candomblé de Angola, certo? Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Várias quimbandas começaram a usar o termo Tatá. E a quimbanda é agregadora, né? Com todo respeito aos meus mais velhos, né, que me ensinaram isso, né, que o título de Tatá só era usado para quem era do candomblé de Angola, né, que é o Tatá é uma origem da língua dos bantos, que significa então pai, zelador, educador, grande conselheiro, um grande ancião. Então nós aqui em Quimbanda Luciferiana, nós adotamos também o termo, porque a Quimbanda, ela é tipo agregadora. Então os nossos mestres de Quimbanda são chamados também de Tatás. Por quê? Porque ele é o educador, ele é um grande conselheiro, né? Ele é o educador, direcionador. Então ele trabalha com essa essência, né? E é só a gente olhar então para o Tata Caveira, que ele possui também esse título, né, de zelador, de cuidador. Na verdade é um pai, né? Porque nós da Quimbanda Luciferiana, que somos chamados de Tatá também, nós somos pai também, nós somos zeladores. Nós não somos apenas mestres, nós somos educadores, mas nós somos pais, nós somos zeladores de todos os adeptos da Quimbanda, tá? Então assim, nós vamos usar esse termo, porque tem tudo a ver conosco, porque eu particularmente não faço só o papel de zelador, não faço só o papel de conselheiro, eu faço o papel de um pai. Então esse título é concedido a nós também de Tatá, tá certo? Eu estava lembrando aqui na questão de cruz, né, que na Europa antiga, né, a cruz era símbolo também de proteção, né? Muito bem lembrado que ela servia para proteger. Talvez de uma forma assim meio equivocada, porque alguns lugares eram cravada a cruz, entendeu? Porque os cristãos achavam que lugar amaldiçoado. Então a cruz, ela tinha um poder mágico de purificação, ou de marcar que aquele território pertencia à divindade deles, né? A gente vê muito isso. Então a cruz, ela tem toda a sua história, né? Então é um símbolo também de proteção na mente de muita gente, que é um fator também histórico, que ela também pode ser encarada também como símbolo de proteção, tá bom? Bom, é isso aí, para que o vídeo não fique muito longo, deixo as recomendações para que vocês possam conhecer sobre o grande Tata Caveira. Deixo o meu abraço aí para vocês. Se eu não ter tempo, na verdade, de falar com vocês sobre na virada do ano, desejar a vocês um feliz ano novo, né? Então já deixo aqui as minhas considerações.
Feliz ano novo para vocês, com muita saúde, com muita fé, com muita renovação, com muita prosperidade. Eu deixo aqui o meu abraço mais forte, mais cordial para todos vocês e muito obrigado.